Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje para apresentar mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos trazer um projeto interessante para vocês, um gerador híbrido. Ele é bifásico e trifásico, você pode fazer as ligações nas duas situações. Então antes de continuar o vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, compartilha com os amigos aí se você puder e eu agradeço aí a inscrição de muitas pessoas que têm entrado no nosso canal. Nosso canal no último ano, de 2020 para cá, teve aproximadamente ou mais de 3.000 inscritos e realmente tem tido muitas pessoas entrando no nosso canal. No último mês a gente já saiu de janeiro de 150 para mais de 250 inscritos neste mês de março, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí que apoiam o nosso canal. Um abraço a todos e obrigado pelos comentários, pelos elogios, pelas pessoas que acabam sendo beneficiadas com este projeto. Então, pessoal, esse projeto do gerador caseiro, trifásico e bifásico, eu vou dar o nome de um gerador híbrido. Por quê? Porque você pode ligar ele tanto em bifásico como em trifásico. Ele tem várias opções de ligações para trifásico, que você pode fazer ali a composição, e o bifásico, que você pode optar se você quiser que esse gerador trabalhe aí em 127 volts ou um pouco mais. Você vai ter uma série de 9 bobinas para uma série e 9 bobinas para outra. Porém, o gerador vai ser ligado e vai ser demonstrado no projeto como 3 pequenos geradores. Você vai ter 3 geradores de 6 bobinas dentro de um gerador só. Nós fizemos o corte, então cada 6 bobinas gera um pequeno gerador. Mas você pode interligar essas 6 bobinas de forma que você tenha as 18 bobinas trabalhando a seu favor. Então, se você quiser para 127 volts, você vai usar ele bifásico, ligando ele todas as bobinas em série. Muito fácil, vou explicar tudo direitinho, com desenhos e com as ligações no desenho. Se você quiser ligar trifásico, nós vamos deixar 3 desenhos com 3 opções de ligação. Então você vai receber um projeto inovador. Primeiro, são 18 bobinas e 18 polos. É uma vantagem já que você começa a ter, porque cada série de fase você vai ter 6 bobinas. Então, outra vantagem, você vai usar os 18 ímãs para acionar 18 bobinas. E não se fosse um gerador trifásico comum, você teria que ter 18 ímãs, 18 bobinas e 24 ímãs. Ou seja, para construir esse gerador, você teria que ter 48 ímãs. Neste caso, nós estamos trazendo uma economia no projeto e você vai poder usar 36 ímãs, ou seja, vai ser 36 polos, né? 18 de um lado, 18 do outro. Então só aí você tem uma economia de material, de volume muito grande com esse projeto. Então vamos lá, pessoal, o projeto. Vou tentar descrever o máximo possível. Deve ficar um vídeo um pouquinho longo, mas se você tem interesse num projeto interessante e que possa gerar aí mais de 2.000 watts, siga o vídeo que você vai ter um projeto completo do começo ao fim, até como construir ele, como montar tudo, dicas de que você pode seguir para fazer a montagem com material barato. E esse gerador é um gerador aí que, dependendo da região que você tiver e você souber fazer, você pode gastar em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 e ter um gerador prontinho aí para atender sua propriedade. Pode ser eólico, pode ser na hidráulica, que é um gerador de baixa rotação. Você vai trabalhar aí com 200, 250 RPM, ele já vai carregar a bateria muito bem aí por volta de 50 amperes. Tranquilamente ele vai carregar esse gerador, entendeu? E é um gerador que você fazendo a ligação trifásica, ele vai trabalhar dentro da faixa de tensão dos controladores. Você não vai ter problema dele explodir a tensão, que é uma tensão absurda, e o seu controlador não suportar, que os controladores aí trabalham por volta de 12, 24 volts com 100 volts. Então é um gerador que vai trabalhar aí na faixa de 75, 80 volts no seu máximo aí de 400 RPM, ok? Ou um pouco mais, mas isso aí depois quando você colocar a carga, cai um pouco e o gerador consegue trabalhar nessa tensão aí, ok? Então um abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, então nós estamos aqui para nossa apresentação do nosso gerador, que é em tese uma novidade aí no meio nosso. Não que não tenha se procurar na internet, talvez tenha alguma coisa, mas como a gente está demonstrando aqui, eu não vi nenhum projeto ainda nessas condições. Então o que nós vamos apresentar para vocês aí, como nós falamos, é um gerador que é com ligações, ele é bifásico e pode ser ligado, fazer ligações trifásicas ao mesmo tempo. Você pode optar para as duas situações. Aqui no primeiro plano nós vamos começar o seguinte, então aqui gerador híbrido, bifásico e trifásico de 18 bobinas e 18 polos no mesmo estator.
Uma primeira novidade é que você não mais vai ter 18 bobinas, no caso 24 ímãs. Você vai ter 18 bobinas e 18 polos. Nesse sistema nós vamos ter aqui 3 pequenos geradores. Então aqui nós temos um gerador de 6 bobinas, aqui nós temos um segundo gerador com 16 bobinas e aqui nós temos um terceiro gerador com 6 bobinas. Você pode usar estes geradores totalmente individual. Você pode ligar 2 e manter ligado por uma tensão maior e ainda pode funcionar um único gerador aqui com 6 bobinas. E você, por exemplo, você pode deixar os outros 2 ali trabalhando em série e trabalhar para um carregamento, exemplo, de 24 volts. E você pode ter aqui um outro gerador carregando para 12 volts sem nenhum problema, que você teria condições. Esse gerador permite fazer esta ligação sem nenhum problema, ok, pessoal? Então nós temos aqui como demonstrado, ó, um gerador, 2 gerador e 3 gerador, certo? No primeiro plano, eu vou mostrar para vocês a ligação de bifásico. Vou abrir um parênteses aqui e vou explicar para vocês o seguinte: por que chegamos a esta condição? Nós projetamos esse gerador bifásico em função de que nós podemos usar a mesma bobina dos outros projetos, o tamanho da mesma bobina, porém, como se trata de um gerador bifásico, nós vamos usar um fio 12, que é um fio de 2 milímetros de espessura. Aqui está um exemplo do ímã cortando a bobina. A bobina teria os mesmos 114 milímetros dos outros projetos anteriores por 60 de largura, certo? Então ela teria aqui 10 bobinas de espessura, ó, 10 fios, tá? Que daria os 20 milímetros, daria 20,50, tá certo? Então nós teríamos 10 bobinas na face da bobina e teremos 10 espiras, certo, pessoal? Não é bobina, 10 espiras. E a lateral da bobina nós teremos 7 espiras, ok? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós teríamos um gerador com 70 espiras em cada bobina, que é uma quantidade boa para dar uma tensão muito boa aí, que pode chegar a talvez 8 ou 10 volts. Neste sistema nós vamos usar também o mesmo processo de núcleo feito com chapinha. Aqui eu recomendo um núcleo com chapa 1/8, certo? Para poder fazer um ajuste melhor ali, que vai dar 3,31 milímetros, certo? 3,31 milímetros seria a chapinha do núcleo, tá? Você vai fazer ela com o mesmo tamanho do ímã. De repente você pode não achar um ímã com 63, mas com 57, com 55. Então vamos colocar aqui 63 por precaução, certo? Então o nosso núcleo teria esta espessura aqui, as chapinhas, certo? Você vai então projetar aí 6 chapinhas, que vai dar aproximadamente 19,90 milímetros. E você então daí vai encaixar no núcleo aí para poder fazer a sua bobina, certo? É este o projeto. Se você já assistiu, se não assistiu, tem outros vídeos nossos explicando sobre isso. Então, ó, você vai colocar os núcleos aqui, ó, para fechar esse projeto aqui. O núcleo da sua bobinagem lá vai ser esse núcleo aqui, de 19. Você vai fazer ele aqui com 19,96 ou 20 milímetros e vai encaixando as chapinhas aqui até ela formar o seu núcleo, tá? Uma chapa e uma barra de ferro chato de 1/8 vai ser perfeitamente possível para fazer o núcleo da sua bobina, sem problema nenhum, ok? Então tá aí, a gente parte, por que a gente parte da bobina? Porque com a bobina a gente já sabe que ímã a gente pode usar. A bobina não tem necessariamente que ser o tamanho do ímã, nem o ímã tem que ser o tamanho da bobina, mas o núcleo onde o ímã corre tem que ser o mesmo tamanho do ímã, o mesmo comprimento. Essa parte aqui, ó, onde o ímã corta, tem que ser o mesmo comprimento do ímã, a mesmo diâmetro, certo? Porque o ímã corta estas espiras aqui, ele não corta aqui e nem corta aqui. Com o núcleo, como eu já expliquei no outro vídeo, há uma melhora porque as ondas magnéticas espalham na bobina, inclusive vai nessa direção também e melhora o aproveitamento do ímã. Mas então o ímã tem que ter este comprimento aqui, ó, que seria os 64 milímetros para que o ímã pudesse cortar aqui. Se você só conseguir um ímã de 55, você pode promover aí um núcleo de 60, de 55, que não tem problema, desde que o ímã corra livre em cima da face das espiras aqui para fazer a geração de energia, tá, pessoal? Então tem espiras deste lado e deste lado, ok? Já ensinei nos outros vídeos como calcular
as espiras e quanto de fio vai gastar. Tem aí no meu canal, é só procurar nos vídeos que você vai encontrar aí recente a publicação. Então, pessoal, vou me ater mais, não vou me ater muito à construção, porque você vai receber esse projeto todinho. Eu vou deixar ele disponível para você copiar e fazer o que você achar que é necessário, tá bom? Então, aqui está a apresentação dele, tá? O gerador vai ter 18 bobinas e 18 ímãs. Neste caso aqui, ele está ligado de modo que cada 6 bobinas é um gerador bifásico, certo? Então aqui ó, tá a primeira entrada e a segunda entrada. Bobina 1, bobina 3, bobina 5 forma as bobinas ímpares do primeiro gerador. Bobina 2, bobina 4, bobina 6 forma o conjunto do primeiro gerador. Você une essas duas pontas e daí você vai ter fase 1 e fase 2. Você pode colocar uma ponte retificadora aqui e fazer a primeira ligação com duas fases. No segundo gerador, a mesma coisa. Nós vamos ter 7, 9 e 11, 8, 10 e 12, fazendo o segundo gerador. Fechamos 11 e 12, as saídas, e unimos 3 e 4 para fazer a segunda fase do nosso gerador, certo? Essa ligação aqui não tem. Desculpa aí. Porque ela vai ser tirada essa ligação aqui nesse caso. Para gerador bifásico, essa ligação não tem, certo? Então tá aqui, ó. Você vai pegar aqui e você vai ter mais duas fases aqui, igual no outro gerador aqui, certo? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter um gerador bifásico. Aqui é a mesma coisa, as bobinas vão se unindo uma à outra, olha aqui, ó. Elas vão se ligando uma à outra. No caso de um segundo gerador bifásico, você liga aqui também, se você quiser dividir. Se você quiser manter estes dois ligados, você liga aqui um no outro, essa ligação deixa de existir, você liga nesse daqui, continua seguindo as bobinas e você vai fechar aqui. Aí você vai ter duas fases lá em cima e um gerador duplo aqui para poder ligar, certo? Ou você pode trabalhar com eles individualmente. E o terceiro gerador, a mesma coisa. Se você quiser ligar, você faz a ligação dessa ponte dessas duas fases e fecha no final aqui, tendo então essas duas fases vão ser fechadas, tá? As duas fases 17 e 18 se fecham, porque daí todas as ímpares formam um conjunto de 9 bobinas, todas as pares formam o outro conjunto de bobina. Então nós teremos E1 e E2 formando fase 1 e fase 2 no caso do gerador, certo? Então aqui ó, a gente vai, essas ligações é para gerador individual e ligando um no outro é para gerador bifásico, ligando todas de uma ponta na outra. Todas as 9 bobinas formam um conjunto e as outras 9 também formam outro conjunto, tendo aqui então uma fonte retificadora e um gerador bifásico que você pode ligar aí, talvez com certeza com 127 volts ou mais, que vai dar esse gerador. Lembrando que a gente usa fio 12 por causa que as 9 bobinas, para não ter uma resistência interna muito grande, tá? E ele poder funcionar tranquilo com 127 volts ou mais. No caso de gerador trifásico, vou passar para a próxima página e vou explicar como que faz. Então, pessoal, ali nós já deixamos para vocês explicado como é o gerador bifásico. Agora nós vamos mostrar a primeira ligação de um gerador trifásico. Como é que nós podemos fazer? Então aqui ó, nós vamos ligar E1 e E2 na ponte retificadora fazendo a fase 1. E3 e E4 vai também ligar na ponte retificadora, outra ponte retificadora. Olha aqui, ó. Nós vamos ligar outra aqui, ó. E3 e E4, outra fase. E E5 e E6, nós vamos fazer outra ponte retificadora, cada uma ligando duas fases. Neste caso, nós vamos fazer o fechamento dos três conjuntos, ó. Aqui nós fazemos na 11 e na 12 nós fechamos, certo? Na 6 e na 5 e na 6 nós fechamos e na 17 e na 18 nós fechamos. Feito isto, são 3 geradores separados, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos saída contínua da E1 e E2, saída contínua da E3 e E4 e da E5 e E6. Nós vamos pegar o positivo da E6 e vamos ligar todos os positivos junto, ó. E3, E6 e vamos ligar os positivos, todos. E a mesma coisa vamos fazer com os negativos. A partir de então, nós passamos a ter então as nossas 3 fases aqui ligando o gerador, ok? Então todas estão ligando aqui e o nosso gerador entra trifásico, ó, pode ver que daqui ó, 1 fio, 2 fios e 3 fios ligando aqui. Então nós formamos o primeiro ponto, a primeira fase já de corrente contínua e aqui a segunda. Mas lembrando que ó, vem 3 fases para cá, certo pessoal?
Aqui já é retificada. Já está juntado as 3 fases, ó. 1, 2 e vindo a outra aqui 3. Negativo a mesma coisa, ó. 1, 2 e 3. Então fechamos aqui o primeiro sistema de ligação, onde E1 e E2 formam uma fase, 2 fases, E3 e E4 formam 2 fases, e E5 e E6 formam mais 2 fases. Nós juntamos tudo isso numa ponte retificadora e fazemos então uma ligação em paralelo, pegando os 3 positivos e os 3 negativos, e temos então uma saída de corrente positiva e negativa retificada. Então nós temos aqui corrente contínua, então nesse caso vai sair aqui corrente contínua, ó. Certo? Então aqui fecha o nosso primeiro modelo de ligação para o gerador trifásico. Lembrando que o gerador bifásico continua aqui se você quiser usar como a primeira explicação, ok? Não há nenhum problema na primeira ligação. Você pode abandonar a primeira ligação, fazer a segunda, mesmo usando o esquema de ligação de 6 bobinas de cada um. Você não vai alterar isso. O que altera é só no fechamento das bobinas que a gente faz essas modificações.